Problemas com distrações, impulsividade, hiperatividade e baixo rendimento no trabalho ou nos estudos? Se você costuma ter algum destes sintomas, então preste atenção nessa entrevista. Doutor, o que é o TDAH? Bom, TDAH é uma sigla que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno de comportamento, é uma doença do comportamento, como a gente chama, bastante frequente na população geral. Ela é muito mais diagnosticada na infância, mas ela existe na população geral. E quais são os sintomas? Se fala basicamente em 3 grupos de sintomas, que é o déficit de atenção, que é a impulsividade, que é o ato de agir sem pensar, e a hiperatividade, que muitas vezes as pessoas confundem, Carol, hiperatividade com agitação. Hiperatividade, se a gente for usar um sinônimo melhor dentro do transtorno, hiperatividade significa inquietação. Inquietação é aquela coisa de se mexe, se cutuca e se arruma, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de definir que estão diante de uma pessoa hiperativa, porque tem a noção de que o hiperativo é aquela pessoa ou aquela criança muito agitada, que corre, trepa, sobe, desce, pula o dia inteiro, corre o dia inteiro, e na maioria das vezes não é isso não, é só uma inquietação mesmo, tá? E é preciso ter todos esses sintomas para ter certeza 100% assim, que tem esse distúrbio? Não é necessário que tenha todos os sintomas. Existem critérios estabelecidos por organismos mundiais, tá? Então, associações médicas mundiais definiram uma lista de sintomas. Essa lista de sintomas, de critérios, você tem 18 sintomas, tá? Para que a gente faça o diagnóstico, esses 18 sintomas são 9 sintomas de desatenção e são 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Para que a gente faça o diagnóstico, a pessoa tem que ter pelo menos 6 sintomas de desatenção ou 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Você tem que ter uma lista, uma frequência desses sintomas, e além da presença desses sintomas, eles precisam acontecer de uma maneira muito frequente, a ponto de trazer prejuízo. Eu costumo dizer, Carol, no dia a dia, que o importante não é só você ter o sintoma, porque quem não é desatento de vez em quando? Quem não esquece uma coisa ou outra de vez em quando? Todo mundo. Mas esse sintoma, por exemplo, de desatenção, ele tem que ser frequente de uma maneira que cause prejuízo, certo? E o que acontece com mais frequência em qual fase da vida? Ele acontece em toda a fase da vida, mas ele é mais diagnosticado na criança. Para que você faça um diagnóstico, é necessário que esses sintomas estejam presentes antes dos 11 anos de idade. Então, uma criança que desde pequena já vem apresentando esse comportamento de inquietação, de impulsividade, de agitação, de desatenção, só que aonde os sintomas mais trazem prejuízo é na fase escolar, é na escola. As crianças elas acabam tendo um rendimento escolar muito ruim por conta da desatenção e da impulsividade, ou da própria agitação. O adolescente e o adulto conseguem controlar um pouco mais. Um adolescente não vai estar levantando o tempo inteiro, interrompendo o tempo inteiro, agitado o tempo inteiro, porque ele já passou ao longo da vida por alguns perrengues que fez com que ele conseguisse controlar um pouco. O que a pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, o que falta nas funções cerebrais dele é o que a gente chama de controle inibitório. Não consegue inibir algumas ações. Você pergunta para a criança, mas por que você fez isso de novo? O pai já falou para você não fazer. A resposta que te dá é, não sei. Porque ele não conseguiu inibir a ação. Aquela coisa de impulso. Carol, eu gosto muito de dar um exemplo também, que é dizer assim, puxa vida, você está de dieta. Aí você vê, sei lá, um brigadeiro. Aí você conta, não vou comer. Não vou comer. Não vou comer. Daqui a pouco você vai lá e come. Você come por impulso. Você está programado. Não, hoje eu vou na festa, não vou comer nada. Eu vou manter minha dieta. Mas de repente você não resiste. É um impulso, é só daquele momento. É isso que acontece se você não tem um controle inibitório. Então, essas pessoas que têm TDAH costumam ter uma dificuldade muito grande em inibir alguns tipos de comportamento, por uma deficiência mesmo de neurotransmissor cerebral. E o que causa? Qual que é o verdadeiro motivo do TDAH? Isso existe milhões, centenas de pesquisas que mostram
Porque, primeiro, o TDAH tem origem genética. Tá? Então, nós sempre vamos encontrar crianças, pessoas, adultos que sejam com TDAH, com mais membros da família também. Pai, mãe, irmão, sempre vai ter alguém. Tá? Existem pesquisas clínicas bem conduzidas no mundo inteiro que mostram a presença de alguns genes que estão associados. Não é uma doença de um caráter genético único, não é só um gene que é transmissor, são vários genes. Então chama-se polimorfismo genético. Tá? Então, a presença de vários genes combinados vai fazer com que você tenha esse transtorno. Para que você tenha uma ideia, eu gosto muito de falar sobre isso, porque se fala muito, isso é a sociedade moderna, isso é falta de limite, isso é excesso de videogame, de televisão, não tem nada disso. Só para você ter uma ideia, a primeira publicação em revista médica sobre TDAH foi de 1902. Em 1902, uma revista chamada Lancet, que é uma revista super famosa, meios médicos internacionais, famosa ou melhor, conceituada, e que eles descreveram crianças naquela época, e que eu sei naquela época não existia videogame, não existia, as famílias eram um pouco mais rígidas e tal, quer dizer, isso mostra que não é o ambiente que produz, o ambiente pode favorecer, ok? Se você tem, por exemplo, uma família desestruturada, naturalmente você vai propiciar mais distúrbios comportamentais naquelas crianças de uma família onde tem pai e mãe totalmente desestruturado, uma dinâmica familiar muito ruim, mas não é a causa. Vai ficar mais fácil de desenvolver um transtorno ou piorar o transtorno que já existe. Qual que é a incidência? Pesquisas mundiais mostram que em torno de 4,5% a 5% da população de 7 a 14 anos tem esse transtorno. É um número muito elevado. Se você pensar 4,5% ou 5% dessa faixa, que é a faixa escolar, vamos dizer assim, considerando que em média as salas de aula têm 30 alunos, tá? Você vai considerar que tem pelo menos quase duas crianças, uma criança e meia, não existe uma criança e meia, mas quase duas, cada sala de aula a gente vai ter uma ou duas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muita coisa, né? Quais são os tipos de TDAH? A gente classifica em 3 subtipos, que o transtorno ele tem 3 sintomas básicos, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Mas a gente tem pessoas que têm só desatenção. Então a gente classifica assim, TDAH com desatenção, né, que não tem aqueles sintomas de impulsividade ou de hiperatividade, ou tem esses sintomas numa menor incidência ou numa menor frequência. Ou TDAH com predomínio de hiperatividade e impulsividade, onde o que predomina, o que mais chama atenção é essa inquietação, essa agitação. E a desatenção não é tão evidente. E o outro subtipo, que é o subtipo combinado, que você tem uma mistura dos 3, que é o mais comum, você ter um pouco de cada. Tá? Meninas é muito interessante, porque se espera que TDAH tenha muita agitação, que sejam os guris muito inquietos. As meninas, quando tem TDAH, porque o TDAH é 4 vezes mais comum em rapaz do que em meninas, e quando as meninas têm TDAH, elas são muito mais desatentas e não hiperativas. É mais difícil diagnosticar em menina. Quais são os riscos que o transtorno oferece? As crianças que têm TDAH e que não são tratadas, elas mais facilmente têm desajustes comportamentais e sociais. Mais facilmente se envolvem em brigas, se envolvem em confusões. Os adultos e adolescentes com TDAH muito mais facilmente se envolvem com drogas. Existe uma incidência muito maior de separação, divórcios, de perdas de emprego. Não conseguem fixar no emprego por causa dessa desatenção, acabam fazendo mais confusão, acabam pela desatenção, acabam errando mais no emprego, então mudam de emprego constantemente, né? O que é muito ruim, né? E muito conflito, muita briga. Há prevenção e cura para o TDAH? Prevenção não tem, né? E cura também não tem. Hoje tem algumas pesquisas que mostram que dois fatores ambientais podem influenciar na presença do TDAH, que é o fumo na gestação, né, e prematuridade. Alguns parece ser mais incidente, mais frequente o TDAH em bebês prematuros. Isso seriam algumas maneiras de prevenir, mas é muito importante em famílias que já tem algum garoto, um familiar com déficit de atenção, estar atento a esses sintomas
para que precocemente, quando precocemente a gente percebe isso, você começa já a trabalhar de uma maneira diferenciada, entender que essas crianças elas têm necessidades educacionais especiais, necessidades sociais diferenciadas, um suporte psicológico, uma orientação para a família. Isso melhora muito o prognóstico a médio e longo prazo desses meninos. Qual é a diferença entre uma pessoa com TDAH e outra sem? O que acontece no cérebro? Que existe, o nosso cérebro, ele é formado de conexões. Os neurônios, eles vão passando informação de um neurônio para o outro. É uma rede de informação que vai transmitindo de um neurônio para o outro. Para que uma informação chegue de um neurônio para o outro, é necessário que substâncias passem de um neurônio para o outro, são chamadas de neurotransmissores. O que existe no cérebro desses pacientes que têm TDAH é uma dificuldade de absorver essa substância que veio de um neurônio para o outro, esse neurotransmissor. Existe uma fendinha lá, Carol, que quando vem esse neurotransmissor, ela tem que captar, segurar esse neurotransmissor aqui. O que existe nesses cérebros, essas fendas, elas ficam muito pouco tempo abertas. Então elas fecham rápido. Então esses neurotransmissores eles estão circulantes, em vez de estar no lugar adequado que deveriam estar. Então essa dificuldade dos neurotransmissores, elas acabam provocando todos esses sintomas. Mas o cérebro, estruturalmente, ele é igual. A gente não consegue fazer um diagnóstico através de um exame, não tem nenhum exame. Qual que é a sua recomendação para a pessoa que tem o TDAH? Eu acho que o importante é entender, é conseguir fazer um bom diagnóstico. Se você tem dúvida que um familiar seu, que um filho seu tem TDAH, a primeira coisa é procurar um profissional. Quais são os profissionais? Um pediatra está apto a lidar e fazer o diagnóstico, um psicólogo, uma conversa com os professores. Os professores hoje são muito capacitados, faz parte nas faculdades de pedagogias, de ensino, de educação, que oriente, os professores têm formação sobre isso. Eles não são aptos a diagnosticar, o diagnóstico é feito por médico ou por psicólogo. Então, para fazer um diagnóstico de TDAH, a mesma coisa, você precisa fazer uma avaliação, vai voltar, vai conversar de novo e aos pouquinhos vai se fechando ou não esse diagnóstico. A falta do diagnóstico e tratamento correto geram grandes prejuízos na vida profissional, social, pessoal e afetiva do indivíduo sem que ele saiba o porquê. Por isso, é importante você procurar um médico especialista para fazer o tratamento corretamente.